Vicente Paiva. Então, estamos exatamente na TV. E aí, Mário Silva? E aí, tudo bem? Qual é a TV que nós estamos, Mário? Carioca, da Gema. Carioca da Gema. E no programa, no podcast? Pode sim. Pode sim. E hoje, nós dois estamos tendo o prazer, eu digo até a honra, de entrevistar um ícone não só do esporte, não é ícone do esporte, é um ícone, porque ele tem uma trajetória séria, bonita, perfeita no esporte e na vida normal. Ele é um cara respeitado. Bom, se falar no Flamengo... Bom, é melhor você falar sobre o Flamengo, ele no Flamengo, sem falar o nome dele. Olha, o nosso entrevistado, ele passou pelo futebol, passou pelo baile vermelho e preto, que é a criação dele, certo? Uma criação vitoriosa. Foi a primeira vez que um clube de futebol fez o baile, pelo Vasco fez um parecido. Passou pelo Congresso Nacional. Passou pelo Congresso. E no Flamengo fez uma revolução, que é o time que vai ganhar tudo a partir de 78, 79. A revolução começou com ele. Com ele. Começa com ele e com a equipe montada ele. Na frente ampla pelo Flamengo, é a FAP. E um detalhe, Mário, eu tive um prazer, eu com Apolinho, com Washington, de apresentar na época, nos anos 80, um programa chamado Nacional 80, e o Márcio Braga, eu não sei se... Falei o nome dele. Falou o nome dele. Não sei se era diariamente ou semanalmente que ele se apresentava com um quadro dentro do programa. Era semanalmente ou diariamente? Não, semanalmente. Semanalmente. Márcio Braga, que prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, prazer é todo meu. Estou com 88 anos, conheço vocês há 50 anos. 50 anos. Somos amigos há 50 anos e continuo aqui na luta pela vida. Graças a Deus. Mas satisfeito. Márcio, você começa falando do esporte. Não, eu me lembrei que... Estamos até falando... Eu, Mário Silva, começa você com o esporte. O nosso presidente... Eu posso até dizer, ele pode receber presidente? A alcunha de presidente eterno? Pode. Porque foi um homem que revolucionou o Flamengo. Não, presidente Márcio Isso aí Braga. não há dúvida que o Márcio Braga foi um grande presidente, com grandes ideias. Às vezes tem gênios que têm grandes ideias, mas não funcionam. No caso dele, funcionava. E foi entrevistado por mim há 48 anos, parece que foi ontem, quando foi o lançamento da FAF. Gostaria que você falasse um pouco da FAF, né, que foi uma novidade. Trouxe o Carlinhos Niemeyer, grande figura do Canal 100, trouxe o Walter Clark, que já nos deixou também. Como é que foi a ideia? O que passou pela cabeça de vocês? Bom, nós éramos um grupo de rubro-negros que nos reuníamos esporadicamente no sentido de ajudar o Flamengo, procurar. Nenhum de nós tinha pretensões políticas dentro do Flamengo, nenhum de nós era... A maioria era sócio, mas ninguém frequentava o Flamengo, a administração do Flamengo. E isso desde 70, 69, 70. Me lembro que foi uma dessas reuniões na casa do Marquês Rodolfo Antich, ali onde hoje é um hotel do Aloysito Maria Teixeira. É um deles, um dos hotéis. Mas são 2 ou 3 hotéis ali grudados. É ali o Francisco Otaviano. Otaviano. Sim. E nós tínhamos, nesse grupo, um engenheiro. Estou tentando lembrar o nome dele, porque eu chamava ele de Zinho. Ele jogava de back no nosso time, nas nossas peladas. E o Zinho era colega de turma do Roberto Veiga Brito, então presidente do Flamengo. E nós estávamos muito preocupados que o Flamengo ia mal, afinal. E insistimos para que aquele treinador Tim viesse para o Flamengo. Queríamos que o Tim viesse para o Flamengo. E aí fomos a jantar, eu, o Zinho, com o Roberto Veiga Brito,
para trazer o Tim para o Flamengo, para sugerir a vinda do Tim, que nós iríamos ajudar. Nós éramos um grupo que tinha o Carlinhos Gemaia, o Carlinhos Boboca, não era um grupo muito grande, mas, afinal, era representativo. Tinha o Zinho, o Ivan, Drummond? o Rodolfo... Não. O Ivan era de lá do clube. O Marquês Antite, que nós nos reunimos na casa dele, do Rodolfo, e fomos jantar no Ninos. E o Veiga Brito aqueceu. Vamos fazer isso, vamos fazer essa operação. E o Tim disse, bom, eu vou. Foi entrevistado lá, procurou esse contato com o Tim, ele falou, eu vou, mas se puder levar um jogador. E esse jogador era o Doval. Olha. Então, esse movimento nosso... Já vinha de muito. Desde os anos 60. É que o Doval 70. Doval foi campeão em 72, né? Isso. Depois disso, houve um momento em que já estava na presidência o Veiga Brito, não, o André Richer. E eu vi o André Richer na televisão puxando os cabelos que quase já não tinha, chorando porque não tinha dinheiro para formar um time e tinha que disputar o campeonato. Era uma situação de miserabilidade completa. Eu fiquei comovido com aquilo e fui procurar saber porque achava eu, quem era dono do Flamengo eram os credores do Flamengo, não era o presidente, nem os sócios, não é? Os credores Esses credores. Fui procurá-los. Quem o Flamengo devia. Quem o Flamengo devia. E muito, Márcio. Muito. Eu vou chegar lá, na conta total. Então, eu sou tabelião na cidade do Rio de Janeiro. Aliás, vou completar 67 anos que eu sou tabelião na cidade do Rio de Janeiro. Completo o mês que vem. Então, já era conhecido, não é? Como tabelião, e fui a todos os bancos ali no centro da cidade. O Mineiro da Produção, Banco Real Brasileiro, Banco de Crédito Real de Minas Gerais, Banco Nacional de Minas Gerais, Banco da Lavoura de Minas Gerais. Aqueles bancos todos fui procurando, entrando, sabendo quem era, eu era o diretor. E antigamente os bancos tinham na porta, no hall de entrada, um placar que tinha os nomes do gerente, dos diretores do banco, presidente, etc. Tá? E entrei num banco ali na Rua Debré, esquina de Araújo, Porto Alegre. Tinha um Banco da Bahia ali e tinha, lá, em frente ao Ministério da Educação, do lado de cá tinha um Banco da Produção. Eu entrei no banco, muito perto do meu cartório. Entrei no banco e vi lá, diretor Paulo Costa. Paulo Costa é meu colega de colégio. Fui no banco lá, senhor, eu queria falar com o diretor Paulo Costa. Quem é o senhor? Foi o tabelião Márcio Braga. Aí vem o Paulinho lá de dentro. Ô, Márcio, o que te traz aqui? Aí eu expliquei a ele, Paulinho, eu estou procurando os banqueiros que são credores do Flamengo. E vi que o seu banco é um deles. Ele falou, peraí, eu não sou Flamengo, não, sou tricolor. Mas o presidente do banco, o dono do banco, é Flamengo doente, alucinado. Eu vou te apresentar ele. E me levou para o Armando Carneiro, uma grande figura. O Armando veio, conversamos ali um pouco, etc. Aí ele falou para o Paulinho Costa, Paulinho, marca para o Márcio ir aquela pessoa, leva ele lá, faz isso. Paulinho marcou com a tal pessoa que eu não sabia quem era. Mistério. Mas devia ser um grande credor, né? Esse é o seu papo. Aí Paulinho marcou um dia às 9 horas da manhã no Banco Central, que era ali na Candelária. Ainda é. Eles têm tem um negócio lá, tem. Bom, fui com o Paulinho.
acompanhado. Já entrei no Banco Central, já fiquei um pouquinho assustado. Vou Banco confessar. Central. Aí fomos na diretoria do Banco Central. Aí fui recebido por um senhor, um cara de alemão, um cara fechado, assim, olhos azuis. Pois não, o que o traz aqui? Olha, vou te dizer, eu senti um frio na espinha, né? Meu Deus do céu, como é que eu vou tratar de uma pessoa tão... Bom, era o diretor da carteira de fiscalização e mobilização bancária do Banco Central. Era o doutor Ernest Albrecht. Ele olhou para mim e falou, sim, pois não, é isso? Um minuto. Tocou a campainha, Dona Maria, não atendo mais ninguém. Então, o cara era um flamengão doente. E era ele que, como diretor do Banco Central, conhecia todos os banqueiros, todo mundo devia dinheiro a ele, ele era o banqueiro dos banqueiros. Do banqueiro. Do Banco Central, da fiscalização e da mobilização bancária. Quando você precisava de dinheiro, ia lá, ele botava a conta. Não. E ele foi emprestando dinheiro ao Flamengo, arranjando empréstimos para o Flamengo, não ele emprestando. E quando devia um, pegava o dinheiro no outro, pagava aqui, ia para lá. Afinal, era um grande rubro-negro, que morreu agora aos 97 anos aqui no Rio de Janeiro. Era grande, foi feito grande benemérito do Flamengo. E assim nós começamos. Foi assim que começou o movimento para chegarmos a participar da vida interna do Flamengo. Mas desde aquela época, já do Roberto Veiga Brito, passando pelo Richer, pelo Hélio Maurício, o Flamengo sempre muito ruim nas finanças, não é? Devia a todo mundo. Afinal, essas dificuldades todas que os clubes viviam naquela época. E o Flamengo, como é o maior, também era o maior devedor. Não é? E você tirou o Flamengo do sufoco. Nós, não fui eu, nós. Nós nos reunimos e virou esse grupo que eu consegui reunir em torno do Richer, tomou o apelido da empresa de Grupo Forte. Certo. Porque eram o Armando Carneiro, do banco, o outro Marcos Magalhães Pinto, do Banco Nacional de Minas Gerais. Afinal, aqueles banqueiros se tornaram assessores do Richer. Bom, aí já demos um grande passo no sentido de solucionar o problema do Flamengo. Aí houve uma reunião, vou antecipar, houve uma reunião do nosso grupo na casa do Walter Clark, aí já era outra turma. Tinha o Walter, o Hélio Barroso, a memória, já estou com 88 anos, a memória falha. Os nomes falham. Tá boa, você está contando uma história aí incrível. Tem uma história boa. Bom, afinal, tinha o Joel Tepé. Bom, afinal, já vai aparecer o nome. E aí, era uma reunião política. Eu andava meio afastado do grupo, estava com problemas lá nas minhas terras, nas terras do meu pai lá na Amazônia. Afinal, andei meio afastado. Aí aparece o Hélio Maurício com o Hélio Maurício, não, o André Richer com o Hélio Maurício na reunião. E aparece para apresentar, este é o meu candidato à presidência do Flamengo. Era o médico Dr. Hélio Maurício de Souza. Todo mundo caiu para trás, não é? Para discutir as questões e propor planejamentos, etc. Ele já chega com um candidato. E naquele momento até se pensava em eleger, se fosse viável, o Armando Carneiro, exatamente o Armando Carneiro, presidente do clube. E aí quase jogaram o Richer pela janela. E o Hélio Maurício. Elegeu-se o Hélio Maurício, o grupo se dissolveu. Não mudou nada? Não mudou nada, continuou tudo a mesma coisa. Passa-se 1 ano, 2 anos de mandato do Hélio Maurício, mais 2 anos de Hélio Maurício. No
e vem o Hélio Maurício e pretende uma terceira reeleição, uma segunda reeleição. E aí ficou demais, não é? Porque a situação era muito, muito ruim no clube, e nós voltamos a nos reunir para procurar solução, não é? E foi aí que nós nos transformamos em Frente Ampla pelo Flamengo, porque o nosso grupo era chamado de Grupo Forte, passou a ser Dragão Negro, porque éramos de oposição, né? Como era aquele grupo Dragão Negro lá de trás do Ari Barroso, a turma da Maria Escassa, a turma da Colombo, o Moreira Leite. E ficou muito solidificado isso, e um grupo que parecia uma coisa muito fechada, não é? Um dragão negro, todo mundo ficava impressionado aquilo que será o dragão negro. Ninguém era conhecido, e menos ainda no Flamengo. Foi aí que Magaldi, que era o nome que estava me faltando, o João Carlos Magaldi, sugeriu essa de transformarmos o grupo em Frente Ampla pelo Flamengo, para poder trazer pessoas de dentro do Flamengo para o nosso grupo, para a gente poder participar da vida administrativa e política do clube. E foi assim que apareceu a Frente Ampla pelo Flamengo. Maravilha. E veio muita gente boa, veio o Canela, veio o Raul de Melo Rego, veio o... Às vezes me falham os nomes. A volta, daqui a pouco chegou o Magaldi. Muita gente boa. Agora, Márcio, nomes históricos do Flamengo. Você e mais quem? Lelau, você e mais quem? Nomes históricos do Flamengo. Não, sem sombra de dúvida, o Gilberto Cardoso, né? Gilberto Cardoso. Gilberto Cardoso morreu pelo Flamengo, né? Foi Gilberto que disse, me deu o lano que eu darei ao título do Flamengo? Não me lembro disso. Mas ele morreu numa cesta de um cara chamado Gutinho. De Niterói. Isso mesmo. Daí o nome teu... O Gilberto Cardoso era um apaixonado pelo Flamengo, mas não era bem do futebol. Ele era médico do Flamengo, ele era médico ali no Hospital Miguel Couto, em frente ao Flamengo, ali na Gávea. E o Gilberto era um apaixonado por tudo que era do Flamengo. E também do futebol, claro. Teve uma frase que alguém... eu me lembro disso, me dê fulano que eu lhe darei o título, e deu. Agora, você foi presidente quantas vezes? Eu fui presidente do Flamengo 6 vezes. 6 vezes? 6 eleições. E 2 do Conselho Deliberativo. Nos últimos 40 anos, eu fui 8 vezes presidente do Flamengo. Ô Mário, tem uma história antiga do Flamengo, não sei se o Márcio Braga pode contar, que o Zizinho, o grande craque de todos os tempos, né? O Zizinho, claro... Não tenha dúvida. Mas o grande clássico de todos os tempos. E que o Silveirinha tinha muito dinheiro, dono da fábrica Bangu, de tecidos. Ele quis levar o Zizinho para o Flamengo, mas o Zizinho também era flamenguista, né? Flamenguista doente. Mas o dinheiro que ele levou para lá, para o Flamengo, fez com que o Zizinho saísse. E foi contratado pelo Bangu através do Silveirinha. E dizem que o Zizinho ficou muito chateado, ficou zangado, ficou muito mordido com isso. Existe essa história? Não sei. Isso aí me antecede, não? Isso é coisa mais antiga. Isso aí foi o presidente da época do Flamengo, eu não lembrava o nome, agora eu não lembro o nome dele. Eles estavam conversando, segundo a lenda, porque tem futebol, tem muita lenda. E o Silveirinha perguntou assim, vem cá, você vende o Zizinho? Aí o presidente falou, você não tem dinheiro para comprar? Ele falou, bota o preço. Ele botou, ele comprou. Ele não ia ter dinheiro, tinha muito dinheiro. Tinha um desfile Bangu. Era muito dinheiro. O Zizinho teria ficado chateado. Olha, segundo a opinião do Pelé, o Zizinho foi o maior jogador de futebol que ele conheceu. Você chegou a ver o Zizinho jogar? Cheguei, a gente saía aqui de Ipanema para ir ao Maracanã para ver o Flamengo. Ele era perfeito, Márcio? O Zizinho jogar. Ele era perfeito? Eu acho que era realmente
na minha opinião, e na minha vida e de ver futebol, é Zizinho e Zico. Zizinho e Zico. Zizinho e Zico. O E Zizinho... o Pelé, claro. O Pelé está acima do bem e do mal. Claro. Mas eu falo do Flamengo. O Zizinho, na época dele, dinheiro... Não havia dinheiro. Era muito... Mesmo que o Silveirinha tenha pago uma grana preta, mas era pouco, né? Mesmo Era preta pouco, na época, era pouco, perto de hoje. O Zizinho é dos anos 40, né? É, Ele foi da seleção de 50. Mas ele foi longe. Em 50 eu tinha 13 anos. 13 para 14 anos. Eu não podia nem ir ao Maracanã sozinho. O Brasil foi campeão na Suécia. 58. 58. 50, Maracanã. 50 anos, perdeu no Maracanã. O Ademir jogou, o Zizinho jogou, Ademir. Era um timaço. O Márcio Ademir me contou uma vez na plataforma, eu estava jantando com ele, ele frequentava a plataforma. E ele contava histórias, né? Contou várias histórias. Contou uma história que ele viajou, ganhou um cachê preto e teve que pagar a despesa de todo mundo lá da equipe que ele foi quando ele viajou. E ele contou que os políticos invadiam a concentração da seleção brasileira e isso prejudicou muito. Bom, claro, onde junta gente, político vai lá, né? Tem que nada demais. Até aí, foi naquela época, em 50, ficou conhecido por isso, né? Que o prefeito da cidade, eu não me lembro, era o general... Mendes de Moraes. General Mendes de Moraes. Ele é que... houve uma época, trocou o Flávio Costa, que também era teimoso. Bravo. Nossa, ele foi contra. Eles estavam concentrados num lugar, não me lembro qual era o hotel, longe, tipo Retiro do Espada e tal, e tiraram e levaram para São Januário. Aí foi uma loucura. Eu era menino, eu tinha 4 anos, mas segundo o que está escrito, foi isso. Agora, quem falou, me deu fulano que eu sou campeão, foi o Gentil Cardoso. Ele disse para levar o Ademir para o Fluminense. Ademir. Me dá o Ademir que eu darei o título. Aliás, o Gentil tem 2 frases. Ele disse que estava com as massas e foi demitido. No mesmo Fluminense. A memória do Mário tá boa, né? O Gentil Cardoso. Figura, moço preto, como ele se auto-chamava. Moço preto. Essa história do Flamengo, do Márcio, uma história rica, né? Que a gente acabou de ouvir, né? Muitos tempos lá, não é? Muito tempo história... lá, 40 anos. Mas uma história muito rica. Depois que você saiu, entrou o Dunst, na primeira vez. E o Dunst ficou rotulado, eu acho que, na minha opinião, injustamente, porque quando você vem no jogador, o jogador também quer ir, né? Por ter vendido o Zico. Mas passou na história isso. O Udinese? O Udinese. Até curiosamente, eu acompanhei a estreia do Zico lá, porque eu estava lá com o Vasco em agosto e vi. O Zico fez um golaço de falta, inclusive, contra o Real Madrid. Ele teria que vender, não tinha condição de não vender, né? Não tinha, não. Me desculpe, mas não tinha. Ele não tinha necessidade de vender. Ele não precisava vender? Não precisava vender. Não precisava. Eles queriam vender. O Antônio Augusto queria vender. Ele, o presidente do Conselho Deliberativo, Antônio Esteves Marques. E o Flamengo ganhou muito dinheiro? Havia um movimento para ganhou muito dinheiro? Não sei quanto, não. Mas não compensava, né? Não. Vendeu a moeda do tio Patinhas. A moeda de ouro do tio Patinhas eles venderam. Era o Zico. Desnecessariamente. Olha bem, o Flamengo, quando nós chegamos lá, não tinha um tostão, né? Devia até o açougue, a mercearia para comprar. Aquele bar em frente que tinha ali. Né? Isso. Era um horror. Não é? E nós fomos. Em 77 não ganhamos nada. 78, 79... Bi. Aquele 792 campeão. Tri. Campeão, bicampeão, tricampeão. Em 80, campeão do Brasil, pela primeira vez, campeão brasileiro. Em 81, campeão da América, da Libertadores e Mundial. Em 5 anos, nós fomos de 0 a... Ou seja, E que você acha que não havia necessidade de vender? Imemorável. Claro que não. Óbvio que não. Mas o jogador queria ir? Não.
O Zico não queria ir. Dependia do que iam pagar ele. Porque o Lamberto... Mas se pagasse aqui... O Lamberto foi Lamberto, me empresário. lembro do Lamberto. O Lamberto que levou o Vasco. O Vasco fez uma dobradinha, foi a Catânia para fazer um jogo da estreia do Pedrinho e do Luvanor, que tinham comprado. Ainda viu que o Pedrinho desceu a escada e falou, pô, onde é que eu vim amarrar meu boi? O time era ruim, eu já estava lá um dia assim. Eu ria muito com o Pedrinho, pô, onde é que eu vim arrumar esse troço aqui? Mas aí o Luva, nós entramos pelo cara. Bom, aí jogou lá e depois foi jogar nesse torneio o Lamberto. Naquele jantar que estava liberado o Prosecco, lá para as tantas, o médico do Flamengo, o Vasco, era o doutor Quimiço, que era um filho de os avós venezianos. Aí falou, mas o Lamberto, isso assim. Aí o Lamberto disse, eu não entendi, quer dizer, naquele portunhol dele, portunhol italiano, eu não entendi, quer dizer, ele não entendeu porque que os caras venderam. Eu comprei, ele ganhou um bom dinheiro, porque ele era um empresário. Na verdade, quem ganha mais é o empresário naquela história toda. Ô, Márcio, 6 vezes. Aquele profissional superintendente da Udinese, um cara que era o... Eu lembro o nome dele. Daltin. Exatamente. Ele também estava na esquema. O Daltin disse que o Antônio Augusto ganhou mais dinheiro do que o Flamengo na transação. Dizia ele. Bom, o Lamberto ganhou muito, né? O Zico diz a mesma coisa, mas eu não gosto nem de falar essas coisas de passado. Mas o Flamengo foi campeão quantas vezes na sua 6 gestão? vezes naquela parada. Na sua gestão. Quantos campeonatos eu tenho? Tá nesse... Tá lá na estádio. Eu tenho 32 campeonatos. Eu ganhei pelo Flamengo. É mesmo? 32. Olha, Mário. E qual que você mais gostou? Mundial, tudo bem, mas foi aquele do Rondinelli de cabeça? O Mundial não está na minha conta, nos 32, não. Não? Não, porque eu não era presidente. Não era, mas era o time que você montou. Foi eu que fiz tudo, eu sei disso. Mas não está na minha conta, não está nesses 32. Ô, Márcio, você tinha uma grande gerência nos anos 80, quando o Flamengo foi campeão. Claro. Mas não está na sua conta? Mas o Antônio Augusto é muito... Não está na minha conta, não está na conta a estatística lá do Flamengo. É, a estatística dos 32, né? Porque ele não era o presidente. Mas o de 78, o gol do Rondinelli, foi uma loucura, né? E para mim é o gol da minha vida. É o gol do Rondinelli. Para mim e para muita gente. Muita gente. Muita gente. Ô, Márcio Braga, você é um apaixonado ainda pelo Flamengo? Eu sou apaixonado pelo Flamengo. Ô, Márcio, um grande amigo, O Flamengo comigo é uma história de amor, não é nada aventura, mais do que isso. Não é aventura, não. É uma história de amor. Um grande amigo meu, que é um grande ortopedista, né? Ele é flamenguista. E ele, sabendo que o Márcio ia ser entrevistado por nós, viu, Mário? Ele falou, bem, o doutor José Asmar, ele é professor. Tem nome de craque. Pablo Asmar, um grande jogador. Não é aquele... É Asmar. E doutor José Asmar, professor. Ele falou, pergunta ao Márcio Braga sobre o Gabigol, é o factual, que ele foi suspenso 2 anos, Flamengo recorreu. Como é que está a situação? Não faço ideia. Não? Não. É coisa lá do Flamengo. E eu, para te dizer a verdade, não simpatizo muito com esse Gabigol, não. Não? Não acho. Ele não está com essa bola, não? Deixa eu te falar. Eu lidei no Flamengo nesses 40 anos, fui campeão 32 vezes, está lá na minha estatística. É recorde, Márcio? Eu acho que sim, acho que sim. Pela quantidade de títulos, acho que sim. Eu lidei com atletas, e esse rapaz não me parece ser um bom atleta. Por que o Zico é o Zico? Porque o Zico é um bom cidadão, o Zico é bom marido, o Zico é bom pai. E é um atleta de futebol. O Júnior é um atleta de futebol. O Leandro é um atleta. Não são jogadores de bola. Não é? E todos esses aí, que conviveu o Rondinelli, o Adílio e etc., foram grandes jogadores, porque eram bons atletas.
E o Gabigol não me parece ser um bom atleta. Me parece que foi um bom jogador de bola. Você falou uma frase que eu me lembro que o Cláudio Garcia, que treinou o Fluminense e o Flamengo, ele não pode nem entrar na porta do Fluminense, porque ele saiu, largou o Fluminense e foi pro Flamengo. Ele dizia, uma vez que eu cobri, apesar de ser Flamengo, eu cobri o Vasco 8 anos. E ele disse, não vou dizer o jogador porque não interessa. Ele reuniu isso aqui, ó. Vocês são jogador de bola. Vocês têm que ser jogador de futebol. Jogador de bola é o cara que joga na rua, pelada, de fim de semana, casado, solteiro. Aqui é jogador de futebol. Vocês ganham para isso. O Cláudio Garcia, que era um excelente treinador. Tá vivo aí, mora até em Ipanema, mora de pé. Ele realmente tem razão, porque o Gabigol, a torcida gosta, porque ele faz gol, o nome está dizendo. Faz gesto também, né? Ele é uma figura. Mas acontece, a punição eu achei pesada, porque sabe que no futebol brasileiro não tem critério, né? Estava vendo um jogo ali, a bola bateu no braço do zagueiro do Fluminense. Eu já vi dar pênalti daquilo, não deram. Não deram, Então não tem critério, eu tenho que abrir uma escola de critério para o juiz. Ele pegou uma punição pesada, ele se negou, mas acabou fazendo, e tem que punir quem estava lá, que deixou de fazer. E agora deram 2 anos, vai recorrer e vai ganhar lá na Suíça, pode contar. É muito demais. É 2 anos, porque o próprio Manuel do Fluminense, pegou 6 meses e já está jogando. Nesses 2 anos o Flamengo paga? Paga, ué. Vai pagar? Não é obrigado. Bom, eu não sei a lei de hoje. Que muda tudo. Na época que eu fui juiz do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, a suspensão por partida, a punição são as partidas. Mas quando é por dias, não é? Na gradação da pena que você dá ao atleta, se você dá por dias, 30 dias, 40 dias de suspensão, ele fica sem receber o salário. Ficava com o contrato suspenso, não recebia. Eu não sei se ainda é assim. Não sei se ainda é assim. Não me parece que seja, né? Mas... não sei se o Flamengo está tentando renovar até 27. O que ele fez foi uma molecagem. Molecagem. Chega, não vou fazer exame. Por que está fazendo aqui essa hora? Eu não estou com disposição para fazer exame. Não pode. Um mal educado, uma pessoa... Será que ele não sabia que tinha o exame? A propósito é esse mesmo. É um exame de surpresa. Eu já vi jogador se negar e o dirigente bancar. E não deixou ele fazer, mas isso é uma outra época. Ele até morreu já, o dirigente. Depois ele foi lá e fez, entregou. Ele não tinha nada. Mas para quê? Molecagem. Ele se acha superior a tudo. E o Flamengo tinha que punir também. Mas não tenha dúvida. Não tinha que pagar o salário. O sujeito que faz uma molecagem dessa, eu corto o salário. Está suspenso por dias. Não pode Você teve jogar. algum problema com algum grande jogador? Não tive problema. Não que me lembre, né? Você pegou Zico, Rondinelli, Não, aquele time Leandro, não tinha aquele problema. não tinha problema. Não tinha problema nenhum. Aquele não tinha problema. O único problema que eu vi, assim, disciplinar de jogador, que me lembro, não é porque foi interessante, lembra do Onça? Lembro, jogou a chuteira para que banco. Não é o Onça zagueiro. Não. Aquele que veio para... Não era Onça. Mas é algum bicho. Estou me perdendo. Ele era centroavante, veio do Bahia. Do Bahia? Do Bahia. Como suplente do Cláudio Adão. Vou lembrar. Pensei que fosse o Onça zagueiro. Beijoca. Beijoca, que era terrível. O Márcio dizendo que a memória dele... Beijoca, verdade. O Beijoca passou a mão na bunda da aeromoça. Que isso? Isso dá um problema seríssimo, meu Deus do céu. Olha. Mas a memória do Márcio Braga, cara, lembra de tudo. Você sabe que isso dá cadeia, né? Hoje. Naquela época também dava, deu problema. Naquela época não. Deu problema. O Beijoca... Para consertar deu trabalho. Naquela época não dava não, mano. O quê? Não. Hoje é que dá. Hoje se olhar... Então me permite contar rapidinho. Eu estava no voo,
O locutor era o Vitorino Vieira, e o nosso operador tinha tomado uns drinks a mais. A aeromoça passou e ele passou a mão na bunda dela. Ela foi, aliás, muito bonita. Ela foi lá na frente, olhou, só olhou o número da cadeira, não falou nada. Aí eu catuquei o Vitorino e falei assim, ó, vai dar problema, hein? O que houve? Ih, quando nós descemos, em Curitiba... Já tinha um policial na porta. Federal. Aguardando o meliante. Mas aí entrou o Vitorino, que trabalhava na Air France, conversa pra cá, aí sai negócio de pindo, não sei qual era o time que estava, da faixa, resolveu o problema. Porque dá problema isso. Dá problema. Né? Hoje em dia, então, dá já problema. não é nada. Hoje então, isso aí é um gemado. Hoje em dia não é... Isso não é... ultrapassa o assédio, passa a ser estupro. Estupro, isso aí vai ser hoje em dia. É verdade. Ô, Márcio, a ida do Zico. O Zico era um garoto que jogava e era visto sempre pelo Celso Garcia, locutor, Isso. na época locutor da Rádio Continental. O Celso Garcia foi locutor comercial junto comigo. Paralelamente era locutor esportivo. Garoto do placar. E ele descobriu, foi ele que descobriu, né? O Zico. O Zico não é da minha época, não. O Zico antecede. Antecede. Mas foi o Celso Garcia, me parece, que levou o Zico para lá. E o Elau é que abraçou o Zico, não é? Pegou o Zico, a família do Zico, afinal. Foi o Elau. O Zico deve muito ao Jorge Elau. Colocou aquele fisioterapeuta, né? Francalassi para fazer, preparador físico. Para fazer o Zico crescer um pouquinho, 5 centímetros. Cresceu 5 centímetros? Não sei se cresceu, mas incorporou. É uma massa muscular, né? Ficou mais forte. Ele era magrinho, né? Magrinho. Galinho. Galinho. Ele era muito magrinho. Galinho de Quintino. Isso. Quando o Zagallo botou ele, em 74, se não me engano, né? 74. Cury gritava depois que tinha que ir para a Copa. Cury já falava isso. Ele era bem magrinho. Depois bem ganhando. Galinho com aquele cabelinho em pé, né? Escalou na ponta. O próprio Ronaldinho Fenômeno, se você olhar ele no São Cristóvão e olhar ele depois jogando, parece que tomou bomba. E não tomou, ganhou massa muscular. Pô. Isso. Muito forte. Isso. Agora engordou muito. Né? Agora ficou muito rico. É o peso do dinheiro. Estava lá no São Cristóvão outro dia, o meu neto joga futebol, tem 9 anos, sub-9, Aí tá lá escrito lá uma placa assim, aqui nasceu o fenômeno. Achei bonito. O sol nasceu. Em São Cristóvão, né? No campo do São Cristóvão. O Jairzinho tinha que passar lá e olhar sempre aquilo ali, que o Jairzinho antecipou e vendeu. O Jairzinho tirou ele e botou no Cruzeiro. 500 mil. Mas ele era o coisa. Aí chegaram dois, que é o Alexandre e o outro, que eu não me lembro agora o nome. Hein? Pita. Aí chegaram e o Jairzinho foi rápido. Tá, vou ganhar agora. Só que com o Ronaldo os caras fizeram... Lógico, não teve jeito. Internacional, Barcelona, Real Madrid, bem por aí vai. Aí você sabe que no auge do Ronaldo Fenômeno, eu estava apresentando um programa na Rádio Globo, Show da Madrugada, fazia com o Apolinho, e aí de repente abre a porta e o operador Badalo, lembra do Badalo? Falou, Birrinha, na porta aí tem um do estúdio. Eu olhei, tinha aquele ator, Eric Johnson. Que eu não conhecia o Eric Johnson, nem ele me conhecia. Mas aí o Eric Johnson, Birrinha, a gente nunca tinha se falado. Conforme eu te prometi, tá aqui que eu trouxe para você. Pô, é um presentaço, era o Ronaldo Fenômeno. Ronaldinho ainda, não tinha chegado outro. E começou a contar a história dele, rapaz. Ele falou que realmente ele pulava o muro, que ele ganhava 2 passagens, pulava o muro, levava o dinheiro para a mãe dele, que comprava lá um negócio de escola e tal, e foi a vida dele. E isso ele não me contou, eu soube depois que o Flamengo não quis ele. Não é verdade. Não é verdade, né, mano? Não. Isso já é fake da época. Não, é que ele fala isso. Ele fala que no Flamengo não quis ele, por isso que ele foi pro Corinthians. Vai me permitir chamá-lo de mentiroso. Porque ele me coloca muito mal na locução que faz. Era você, Márcio? Era eu. Era ele. Era eu. Eu vou te contar o que aconteceu. Ele conta isso. Ele veio
a pedido dele, ou de alguém lá dele, para vir treinar, se recuperar daquela lesão séria que teve no joelho, no Flamengo. E o Flamengo abriu tudo para ele, porque nós tínhamos o nosso médico, era o médico da seleção brasileira, o José Luiz Runco. José Luiz Runco. E ele estava lá em recuperação. E ele estava lá e se declarava Flamengo. Não, estou aqui na minha casa, eu gosto do Flamengo. Eu fui almoçar pelo menos 2 vezes, pelo que me lembro, 2 vezes, com o procurador dele. E a primeira vez foi para pedir, para agradecer, para fazer, está bem, está bem. Você fala o empresário? Eu não sei se era empresário. Era o Pita. Não, já não era empresário, não. Não era empresário. Não, era o sócio dele, no negócio dele, na R9. Afinal, era a pessoa que tratava dos assuntos de interesse do rapaz, do jogador. Não como empresário, mas como da empresa do Ronaldinho. E, tá bom, quando ele estiver melhor, estiver recuperado, a gente trata desse assunto. Então. Não há problema, fica no Flamengo lá, tá bem, olha, é Flamengo, afinal. Mais à frente, tivemos um novo almoço no Jockey Club, no centro da cidade, que era onde eu almoçava, na sede social lá do centro. Rapaz, e chegamos à conclusão que não era bom naquele momento falar em contrato, porque poderia criar uma ansiedade na recuperação do atleta, ele já com contrato de trabalho, de jogador de futebol com o Flamengo, ele ia querer entrar em campo, ia querer acelerar o tratamento dele, ia criar uma ansiedade. Chegamos a essa conclusão que não era bom, então fazer naquele momento. Passou mais um tempinho, liga para mim, não sei como, o Ronaldinho, dizendo: doutor Márcio, presidente, é o Ronaldinho. Olha, eu tô vendo aí que o Corinthians está anunciando que quer me contratar, que vai me procurar. Eu não quero sair do Flamengo, presidente. Eu sou Flamengo, quero jogar no Flamengo. Tá bem, vou falar com o seu procurador, aquele fulano de tal, e vamos fazer o contrato. No dia seguinte, ele assinou com o Corinthians. Aí está a verdade. É a verdade. E para você ver que ele é Flamengo, que isso são as irresponsabilidades de todo jogador de futebol, inclusive o nosso Gabigol, aconteceu um fato muito, muito gozado. Em 2009, foi a última vez que nós fomos campeões brasileiros, e eu presidente do clube. Um jogo Flamengo e Corinthians que não foi em São Paulo. Eu acho que foi em Campinas. Memória, se me fala, é isso aí. E no meio do jogo, não, sei lá, os 30 minutos, 40, não me lembro bem em que momento do jogo, há uma disputa de bola do centroavante, Ronaldinho, do Corinthians, com o back do Flamengo, e ele cai atrás do gol, mas na linha ali atrás do gol, e fica ali caído. O nosso goleiro, que era o Bruno, vai lá falar com ele. O que houve? Quer ajuda? Quer alguma coisa? Ele falou: não, fica quieto, eu sou Flamengo, eu quero sair. Isso deu um problema sério, inclusive, depois, porque o Corinthians teria facilitado, não. Ele saiu logo, ele não jogou, você tem razão. Eu me lembro disso. Ele falou pro Bruno, e o Bruno me contou no vestiário. Falou: sabe o que ele falou? Ele disse que não queria ficar, não, que ele estava fingindo ter lesionado para não jogar contra o Flamengo.
Não é interessante jogador de futebol? Uma coisa aqui, outra coisa ali, outra depois de amanhã, outra. É verdade. Mas é isso. Jogador de bola é uma coisa à parte. Você Futebol. Você falou no Bruno, toda aquela história que contam relacionada ao Bruno, aquilo foi gente de fora que teria feito tudo aquilo, que ele não teria orientado nada daquilo. Você tem alguma opinião Do sobre Bruno, isso? nosso goleiro? É. Não, eu não estava no Flamengo Eu sei, naquela mas você tem época. alguma Foi opinião? não, na minha opinião, na hora que apareceu o problema, eu pensei aqui comigo e não sei para quem eu disse, olha, deve ter sido o Bruno mesmo. Né? Deve ter sido. Por quê? Porque o Bruno é muito tapado, muito burro, não é muito... E, sabe, a primeira impressão que a gente fica é de que ele, para se livrar do problema, não é? Viu outro. Entendeu? Para se livrar daquilo, criou um problemaço para ele. O maior problema do mundo. Eu nunca tive dúvida que tinha sido ele. Não é desde o primeiro momento. Grande goleiro ele. Grande goleiro. Ele já estava a caminho da seleção. Tava. Da Tá milionário. Da seleção. Pegando até bala de revólver. Mas muito burro. Burro. Muito burro. Tem isso também, né? Aí complica. Manda matar a moça que era mãe. Coisa que podia ser resolvido tranquilamente. O né? dinheiro que ele ia ganhar, comprava 2 apartamentos e dava um para ela, para o filho e pronto. E ia cuidar do filho depois. Não, mas ele agiu usou aquele outro. Acabou com a vida dele. Acabou com a vida dele. Acabou com a vida dele. E era um grande goleiro. Um grande goleiro. Esse momento do Flamengo, antes do momento, o Clube dos 13, o que não progrediu? Bom, o Clube por causa do meu querido amigo, irmão, falecido. Companheiro falecido, Eurico Miranda. O Eurico começou traindo desde sempre. Né? Desde sempre. Meu Deus do céu. Mas foi ele que acabou com aquilo. A ideia era boa. Não. A ideia era ótima. Tanto que até ele entrou. Não podia ninguém ficar contra. Não é? O Otávio Pinto Guimarães, Otávio, foi à televisão, no Jornal Nacional, e anunciou que aquele ano a CBD, já era CBF, já não tinha condições de organizar o campeonato nacional por falta de dinheiro, de datas e de dinheiro. Né? Eu liguei para Carlos Miguel, Carlos Miguel, chegou a hora de agirmos. O poder está na rua. Ele não pode, vamos nós organizar. Eu falo com os 3 aqui do Rio, você fala com os 3 aí de São Paulo, depois a gente procura os 2 do Sul, os 2 de Minas, está feito. Daí o resto é... E assim fizemos. Mas aqui você tinha o Caixa d'Água no poder e quem mandava no Caixa d'Água, apesar dele ser amigo, ser Flamengo, mas quem mandava era o Eurico. Não é? Mas assim mesmo o Caixa d'Água não conseguiu ficar contra. Ninguém conseguiu ficar contra. É a força da ideia, quando ela vem, é tão forte, não é? Que leva todo mundo de roldão. E foi assim que se fez o Clube dos 13. Mas aí no ano seguinte, já veio como candidato à presidência o Ricardo Teixeira, não é? Que fechou com as federações. E o programa número 1 dele, do projeto dele, era acabar com o Clube dos 13, porque o Clube dos 13 ia acabar com as federações, óbvio. E pegou o Eurico Miranda, de parceiro, pegou o Caixa d'Água, que fez dele vice-presidente de futebol da CBF, é verdade. E da seleção brasileira, e o Caixa d'Água. Acabaram com o Clube dos 13. Agora, ficou uma sequela, né? Porque que é o campeonato. Afinal, o Flamengo não jogou com toda a razão, né? Não era para jogar, não existia aquilo. Não era para jogar, não existia aquilo. Que é o módulo verde e o módulo amarelo. Não tinha cruzamento. Vem cá. Sacanagem, né? Não tinha propósito. Nós organizamos o campeonato, registramos o campeonato como Copa União,
tá certo? Tinha a regra e depois de tudo estabelecido, já feita a primeira rodada ou a segunda rodada desse campeonato, porque nós conseguimos, com a força da ideia, assambarcar tudo, conseguimos botar 6 milhões, 3 milhões a TV Globo nos chamou lá e comprou o campeonato. 1 milhão da Coca-Cola, 1 milhão da Varig, que ia dar as passagens. Afinal, conseguimos arrecadar 6 milhões e com esses 6 milhões organizar o campeonato. Então, ficou todo mundo no caminho. Não é? Fomos lá. Aí a CBF, né? CBF apresenta um campeonato com módulo verde, um módulo amarelo, que não sei o quê, e fez lá um estatuto, um regulamento. E era isso. Aí nos chamou de módulo verde, o outro era o módulo amarelo, aí o campeão daqui tinha que jogar contra o campeão de lá. Quando o campeonato já tinha começado, já estava rodando, já... Coisas da Coisas da CBF. Coisa do Nabi Abichedi. Também. Ô Márcio Braga, na sua época você escreveu aí momentos difíceis do Flamengo, que vocês, naturalmente, grupo, né? Através de banqueiros importantes, um deles flamenguista, e na época não tinha dinheiro. Hoje dizem que um jogador do Flamengo paga o time do Botafogo. Como é que você vê isso? Paga, porque o Flamengo, repare bem, nós viemos lá de baixo, realmente, né, juntando os caraminguás, fazendo, mas administrando o Flamengo, né? E essa administração entrou, essa gente nova lá, todos muito bons CEOs de grandes empresas e muito preparados, não é? E realmente botaram o Flamengo no nível que ele tem que estar. Flamengo, tu é o maior, não é isso? Agora ele é outro patamar mesmo, segundo... É outro patamar. Está rico. O Flamengo conseguiu realizar todas as suas potencialidades e aumentou muito a arrecadação. Então você tem projetos lá que começaram lá na nossa época, mas que foram administrados agora. Primeiro, TV não pagava nada, lembra disso? Hein? Lembro. Fomos nós ali que começamos. Assim como as escolas de samba também desfilavam, todo mundo transmitia. Leite de pato. E elas não recebiam nada. Então, nós começamos aí, e fomos. E depois o anúncio na camisa. Depois a participação do clube, não apenas recebendo o vestiário, não é? A vestimenta, a camisa, calção, meião, etc., mas recebendo royalties. Isso tudo foi potencializando, foi aumentando, não é? E essa gente chegou lá, ainda botou mais profissionalismo. Não se esqueça que o BAP é diretor da Sky, não é? O Landim da Petrobras. Afinal, todos os rapazes... Mas o Bandeira teve participação na anterior? Não, saneou, o Bandeira saneou? Não. Ou é... O Bandeira... O Bandeira não. Não gastou? Não, O Bandeira não... O Bandeira foi colocado lá porque nenhum deles podia ser candidato. Então já era o trabalho deles. Era gerente operacional na área de meio ambiente do BNDES. E o Valim, que é um desses grupos aí, que também não podia ser, não tinha tempo para ser presidente, indicou, bom, se não pode eu, não pode você, não pode o outro, vamos botar o Bandeira, que é gente nossa, foi meu diretor lá na BNDES, e indicaram o Bandeira. O Bandeira ganhou, gostou e não quis sair mais. Brigou com eles. E o final... Agora, repare bem, o Bandeira, do ponto de vista da administração financeira do clube, foi bem, porque não foi ele que fez. Agora, no Remo, passou 6 anos sem ganhar uma competição. No futebol, também não ganhou nada. Não nada. Então,
Aí a lenda diz que não ganhamos porque saneou, não é nada disso. Nada disso. A lenda diz. A lenda diz, né? Mas quem saneou mesmo Foram os caras. foram os caras aí. Aliás, a história verdadeira do Flamengo aqui agora. Você falou no Carlos Miguel Aidar, depois ele teve o negócio da Taça das Bolinhas, que ele está metido naquele negócio de Taça das Bolinhas. Não, o Carlos Miguel... Olha, a Taça das Bolinhas nós ganhamos. Ganhamos no campo, ganhamos tudo. Chegou aí lá no Flamengo. Depois não sei porquê. Tiraram agora e roubaram. Levaram a taça. E levaram. Aí veio uma decisão. Ficaria com a Taça das Bolinhas aquele clube que ganhasse 6 vezes. 6 vezes. É. Não, 5. 5 vezes. 5 vezes. O Flamengo ganhou 5 vezes, então a taça era nossa. Passou muito tempo que aparecesse outro time que fosse ganhar 5 vezes o Campeonato Brasileiro. Então foram 10 anos depois, o São Paulo ganhou. E o São Paulo ganhou e quis levar a taça. E o presidente do São Paulo, era um já falecido, já fumava cachimbo, safado, sacana. Cabelo branco. Eu acho que eu sei quem é. Mas na época do Clube dos 13, ele era diretor de futebol do Carlos Miguel Aidar. E ele participou da decisão do Clube dos 13, unânime, a dizer: nós não vamos cumprir com esse estatuto, esse regulamento da CBF. Nós vamos fazer com o estatuto, fazer valer o estatuto do Clube dos 13, da Copa União, que não tinha cruzamento nenhum. Então ele participou da decisão. Ele sabia que era. Eu sabia. Carlos Miguel também sabia. É com J o nome dele, se não me engano. É com J o nome dele. J, eu acho que... Já vou lembrar. Já vai cair a ficha. Daqui a pouco cai. Bom, aí passam-se os anos, o Carlos Miguel volta à presidência e já tinham adentrado com a taça para o clube. Já fazia parte do patrimônio do clube. Aí alguém lá levantou, ou eu levantei, já não me lembro, a questão, aí o Conselho Deliberativo do clube, do São Paulo Futebol Clube, pelo Carlos Miguel, ele ia devolver a taça, porque ele sabia, claro, a palavra foi dele. Ele estava lá. Ele estava lá, ué. Ele ia devolver, mas aí o clube lá, o conselho reunido, disse que não. Resolveram passar pela vergonha. E a bolinha ficou lá. A taça. O Márcio Braga. Aliás, não está lá, não. Não? Eu acho que a taça está depositada até na Caixa Econômica. Porque a taça, na época, era uma doação da Caixa Econômica. Acabou indo para a Caixa Econômica, acho que deve estar no cofre da Caixa Econômica até hoje. Outro dia nós conversamos aqui com o autor, né, Mário? O Bruno Castro. Que apresentou hinos anteriores aos hinos do Lamartine Babo. E existe uma música, um samba, que você conhece bem, no Flamengo. O Flamengo joga amanhã, eu vou para lá. Vai haver mais um baile no Maracanã. O mais querido tem. Rubens, Dequinha e Pavão. Rubens, Dequinha e Pavão. Depois virou Zico, Adílio e Adão. Vou rezar para São Jorge para o meu ser campeão. Aliás, hoje é dia de São Jorge. Hoje é dia de São Jorge. E o nosso amigo que estava falando, o Bruno, não, foi o Frazão que me contou, foi o Frazão. Que estava uma discussão, o Flamengo jogando e tal, fez um gol. Aí o autor estava junto, o autor do samba, né, que era, na época, Wilson Batista. Wilson Batista, um grande sambista, um grande compositor, um grande rubro-negro. Não é. Não era, aí Flamengo. O cara falou... não era? Não era. Aí mas, Wilson, parabéns, você, autor desse samba maravilhoso, parabéns ao Flamengo. Rapaz, eu não sou flamenguista, não, eu sou vascaíno. Vascaíno. O Wilson Batista não era Flamengo. Olha aqui. Flamengo também não era. Autor de um hino, verdadeiro hino, né? Flamengo, lindo, né? Joga amanhã, eu vou pra lá. Vai haver mais um baile no Maracanã. O mais querido tem Rubem daqui, Pavão. Eu já rezei para São Jorge, pro Mengo ser campeão. Pode chover, pode chover, pode o sol me queimar. Eu vou para ver a charanga do Jaime tocar. Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar.
Flamengo, campeão Tua do glória é lutar. A charanga do Jaime, hein, Márcio? Eu também tratei dela até não poder mais. O Flamengo ajudava o Jaime nesse sentido, porque ele era um flamenguista. O Jaime não é da minha época, né? O Jaime Não é da sua época. Não, bem não, antes, não. né? Quando eu cheguei, ele já tinha morrido, o Jaime. Porque eu lidava com a dona Laura. A dona Laura, que era a chefe da torcida. O samba diz, para ver a charanga do Jaime Para tocar. ver a charanga do Jaime tocar. Foi a primeira charanga, não foi, não, Márcio? Não, o Flamengo não ajudava, não. O Jaime que fazia aquele movimento todo. Como tinha na Rio Branco a banca daquele Tolito, né, que era Botafogo. 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 Chegou a pegar... Em frente ao Clube de Engenharia. Ali. Aquele prédio tem aquela... Isso. Flamengo. Rapaz, a gente está contando a história. O Márcio Braga está contando a verdadeira história do Flamengo, com muitas curiosidades, na verdade. Verdade. Agora, no momento atual, nós estamos aí com um problema de acusações feitas pelo dono da SAF, né, que é o sócio majoritário da SAF, que controla o Botafogo. Antes, porém, uma pergunta aí. Você é a favor dessa SAF, não? Não, para o Flamengo não. Não, Flamengo não. Não é solução para o Flamengo. E para outros clubes? Para outros não sou contra, não. Não, mas o problema é deles. O problema é deles. Agora, só que no caso do Botafogo e do Vasco, os clubes não se transformaram numa SAF. Eles fizeram uma SAF e venderam. O clube não manda mais nada. O Pedrinho é presidente só para ver a piscina e o remo. Isso. E a ginástica olímpica. Não manda nada. Nada, não. Então, esse momento, o João Texto está falando um monte de coisa. E no Botafogo é esse aí, o dono. O americano. O americano. Que tem 3 clubes. Ele tem esse, tem um clube que, inclusive, assisti partida dele na Inglaterra, que é o Crystal Palace, e tem mais o Lyon. O Lyon, de onde veio o Luiz Henrique, o outro lá estava lá. Como é que o cara acusa e não prova? Como é que funciona esse negócio? Porque é difícil provar, né? Só se os indicados disserem que aceitaram. Né? É difícil. Essa prova aí, ele se meteu em palpos de aranha. Porque é muito difícil provar. Lá, pegou o Cajuru e o Romário pela frente e... Bom, teve uma reunião secreta. Agora, você acha que essas SAFs, não do caso do Botafogo e do Vasco, de outra maneira, funcionam? Não no Flamengo. Não, viram sociedades mercantis. O clube é uma sociedade civil sem finalidade lucrativa. Sim. E se transformam numa SAF, é uma sociedade anônima de futebol. Então, vira outra coisa. O Cruzeiro virou SAF. E tem vários outros que viraram SAF, não é só. Mas não é igual à Europa, Por exemplo, a Internacional tem um dono, o Milan tem um dono, os clubes ingleses têm donos, inclusive. Claro, são todas sociedades anônimas. Não existe mais clube. Quer dizer que isso pode acontecer, de repente, o cara fechar. Hein? Pode fechar, de repente. Pode, claro. Não quero mais, fecha. Não quero, acabou. Fecha, acabou. Aí o cara vai torcer para da esquina. Sociedade anônima tem os outros. Tem os acionistas, né? Tem os acionistas. Claro que pode. Eu não gosto disso, não. Eu não gosto do Flamengo como ele está. Não, o Flamengo não. Graças a Deus, o Flamengo não precisa disso. Eu gosto do Flamengo de qualquer jeito. Mas você é melhor. falava há pouco que você não era do tempo, mas acompanhava. Eu também sou assim. Eu sempre acompanhei o Flamengo. Outros clubes também, desde Mimoso do Sul, que é a minha cidade, que acabou agora. Né? A cidade foi extinta. Acabou. A Mimoso acabou, que a água chegou lá e acabou com tudo. A cidade acabou. No Rio Grande do Sul? Não, Mimoso do Sul, no Espírito Santo. Espírito Santo. A vizinha de Cachoeira também. Acabou a cidade, não tem mais. Mas o meu pai pegava o trem da Leopoldina com outro colega dele, flamenguista, José Maria, e os dois vinham assistir o Fla-Flu, era jogo do Fla-Flu, e voltava de trem. Era um noturno que saía lá de Vitória, passava por Mimoso e vinha até Leopoldina aqui, e meu pai vinha para assistir o jogo do Flamengo. Eu sempre sempre acompanhei o Flamengo, como você falou, e lia sobre o Flamengo. E gostava do Flamengo. De outros times eu acompanhava também, mas o Flamengo... Eu me lembro
do Flamengo. Olha só, me lembro, lendo, acompanhando, e era garoto ainda, mas me lembro. Luiz Borracha, Luiz Borracha. Luiz Nilton e Norival, Biguá, Brias e Jaime, Adilson, Tião, Pirilo, Perácio e Vevé. E, na época... Já anos 40. E na época, a maior e a melhor linha disparada, a melhor linha intermediária do mundo era do Flamengo. Biguá, Bria e Jaime. Você confirma, Márcio? Confirmo. Eu também era guri, né? Você também era guri. É. E você confirma? Não era nascido, mas confirmo. Fala a verdade. Você era nascido. Eu sou um pouco mais... Mas você falou que lia. Não, ler é uma coisa, eu não vi. É. Mas depois vi o seu Bria trabalhando no Flamengo. Trabalhou né? anos no Flamengo. Cheguei a ver o Biguá também. O Biguá morava no Morro da Viúva. Tinha uma portinha de armazém no Morro da Viúva. Também? Quando eu cheguei. Todos duros, Márcio. Tudo duro, ué. Na época de todo mundo futebol duro. não era. Márcio, aquela sede do Flamengo. Qual delas? Essa do Flamengo, mesmo ali entre Flamengo e Botafogo. O No Morro da Viúva? É. Não, tá lá, ué. Mas Tá lá. continua do Flamengo? Não, nós vendemos. Virou uma parte. Virou uma parte hotel. Parte hotel. Hotel Já virou uma residencial. parte hotel. Um negócio tipo assim. E o Flamengo ficou com alguns apartamentos lá. Ah, ficou ainda. Tem. Serve como alojamento? Tem. Não. Alugar. Não, o Flamengo não precisa mais disso. Isso eram O soluções. Flamengo não precisa mais disso, Eram mano. soluções de antigamente, não tem mais Não, né? isso, não. Um clube que tem 1 bilhão e 400 milhões de orçamento, rapaz, que ganhou o ano passado 370 milhões líquidos. É outro patamar. Mas não há necessidade. Realmente é uma grande empresa. Não precisa virar empresa para ser o que o Flamengo é. Você acha que nesse nível, nesse patamar, é o único clube brasileiro? Não, é o maior, não. É o maior. Virou o maior. É. Ele é maior que o Palmeiras. O Ó, Palmeiras é um Eu clube vi uma rico entrevista também. da Leila. presidente A Leila. do Palmeiras. Não? Mas essa é uma mulher rica, Muito uma rica. empresária importante, e o dinheiro lá é deles. Dela, do antecessor dela, que eu não me lembro o nome agora, mas afinal, mas não é fruto de uma administração exitosa. Tem pessoas que fazem essa fortuna para o Palmeiras, não é? Agora, Mas o ela Flamengo, bota não. dinheiro, Hein? ela bota a fundo perdido, não. Eu não sei, aí a gente nunca A fundo sabe. perdido, porque a empresa não é só dela, né? Olha aqui, deixa eu ver, a cabeça anda meio fraca já. Mas o antecessor dela, Não me lembro o nome também, não. Paulo Nobre. Paulo Nobre, foi. Professor Nobre. Paulo Nobre, um cara... Não era Paulo professor, Nobre? O pai dele era meu colega, tabelião na cidade de São Paulo. Ah, é? E um homem que ficou muito rico, porque comprou terras ali em volta de São Paulo, e São Paulo cresceu. E aí? E ele vendeu essas terras e ficou com ações do Banco Itaú. Então ele é dos maiores acionistas do Banco Itaú, então um homem riquíssimo. Ele, quando chegou agora no Palmeiras, ele deu 200 milhões para o Palmeiras, a fundo perdido. E não foi. 200 milhões. Prêmio de loteria, pumba! 200 milhões. E não foi agora, né? Estamos 5 anos, 6 anos. Né? Ela foi reeleita, né? Essa senhora que lá está, ela é dona da Crefisul. É Crefisul que chama? Crefisa? Crefisa. Dona de faculdades de direito, de medicina, universidade. É gente que tem muita grana. E ela patrocina a camisa. Bom. Quanto é? Só isso aí deve ser 200 milhões por ano. Ou 100 milhões por ano, sei lá. E o Palmeiras está correspondendo, está ganhando. Entendeu? Enquanto vai corresponder... É outro tipo de organização. E administração, né? É outro tipo. Aqui o Flamengo não é isso. Não tem nenhum mecenas que dê
200 milhões. Aliás, o futebol patrocina esses milhões. O futebol os mecenas estão saindo de cena, né? Porque os números ficaram muito altos, é não? Verdade. Não tem mais mecenas com tanto dinheiro. Mas o Atlético também botaram dinheiro lá, não sei como é que ficou a história. Esse do Atlético Mineiro também é um homem muito rico, da MRV. Ele botou muito dinheiro lá. Muito, mas muito. Esse é bilhão. Muito. Mas não fez o estádio? Ele fez o estádio. Ele fez a arena. Ele comprou o Hulk, comprou fulano, montou um time inteiro. Isso. Comprou mais agora, Gustavo Scarpa, que é um excelente jogador. Arena MRV. MRV, que é o nome da coisa. Empresa. Ou seja, ele deu o naming right da empresa dele para o estádio que ele fez. Isso, pô. O Palmeiras, por exemplo... O Flamengo não tem ninguém que fez isso. E o estádio? Aí você tocou num ponto interessante. O Flamengo deve fazer um estádio? Deve fazer? Eu acho que deve. O Flamengo é um dos grandes clubes do mundo hoje. Não tem um estádio. E não tem estádio. Mas na Gávea não pode. Não é na Gávea. O lugar aí que a prefeitura quer dar? Não é na Gávea. O gasômetro? Não é dar. Também tem que comprar. Tem que comprar? Comprar. A prefeitura deu Newton Santos, deu não sei quem, deu um monte de coisa para os outros. Pode dar. Não. Não pode dar, não? Não, poder pode, mas não quer dar. Não se esqueça. O Newton Santos foi doado? Não foi doado, mas paga 10 reais de recuado, vamos lá, pô. Quando é que vai tirar o Botafogo de lá? Não é doado. Não é doado, é arrendado. Mas o Márcio Braga, a Barra não é uma solução. Como? Não, precisa ter o terreno. É claro que a Barra seria ótimo. Seria? Ali no Parque Olímpico, maravilhoso. Melhor que ali perto da rodoviária, eu achei aquele lugar meio complicado para trânsito. Eu também não acho bom, mas ali, de qualquer maneira, os técnicos aí. Não dá, não. Não vai ter 250 milhões. Quanto? 250 milhões. Que isso, gente. Agora, é a avaliação da Caixa Econômica. Mas a Barra, para chegar lá, a não ser que haja um plano diretor para solucionar esse problema. Não tem. Se for ali no Parque Olímpico da Barra, dá um estádio. Não tem problema nenhum. Dá um estádio maravilhoso. Ainda sobra espaço. Maravilhoso. É o melhor lugar, mas não pertence ao Estado. Pertence a proprietários particulares e tem problemas com a prefeitura, dos imóveis que lá foram construídos. Não é pelo que sei, não é um problema simples de resolver. É porque a Barra parece que tinha um problema, 2 disputando, eu me lembro. Tinha um coreano, né? O chinês da Barra, mas ele já morreu e o outro também. Tinha um lá que tinha uma fazenda lá de criava gado, que é ali Isso mesmo. Eu sei que qualquer pedacinho de terra tem dono, pode contar. Tem ocupação. E tudo registradinho lá no Hamiltinho, lá no Recreio. Teve a época do Múcio Ataíde também ali, né? Também, mas ali já não tem mais espaço para nada. Ali onde era o Múcio Ataíde, aquele edifício redondo. 2 torres. Uma está ocupada já. Sim, mas ele está projetado 9 torres. O Múcio Ataíde. Ali, ia dali da Avenida das Américas até a praia. Até a 9 torres que estavam projetadas para serem feitas ali. Você sabe o que houve ali, Márcio? Ele quebrou e venderam algumas dessas torres que não estavam o direito de construir, venderam para terceiros. E tem imóveis prédios ali. Tem uma que está ainda... Não, tem uma que os caras se uniram e fizeram, a outra está lá parada. O Valdir Amaral tinha um apartamento ali numa delas. Essa que está pronta. Mas é pequeno, né? E ele depois fez as mansões, Múcio Ataíde também, igual muito dinheiro. Ele quebrou a firma, né? Mas ele acha que não quebrou, não. Não só se der. Sumiu no espaço. Sumiu. Então... Mas você é favorável ao estádio, né? Eu sou favorável ao estádio. O Flamengo tem que ter um estádio. Já que o Maracanã nunca será dele, né? Agora eu acho que o estádio do Flamengo é o Maracanã. É o Maracanã, e o Maracanã não sobrevive sem o Flamengo. Mas o Flamengo não pode ser dono do Maracanã. O Estado jamais venderá o estádio
para quem quer que seja, porque é um patrimônio público, não é? É O o Estado Maracanã. não vai vender. Não vai vender. Pode dar em arrendamento, mas vender não. Eu cresci e no Maracanã e meu pai dizia, isso aqui é o estádio do Flamengo. É. Apesar de meu pai ter visto o Flamengo ser tricampeão em 44, lá na Gávea. Com a cara enfiada na grade. E não foi lá que o Valido fez o gol. Agora, o Mário Filho, dono do Jornal do Esporte, naquela época, em 40, que foi o grande incentivador para a feitura, a construção do Maracanã para a Copa do Mundo, era Flamengo. E dizia que aquilo estava sendo feito, mas era para o Flamengo desfrutar. Quer dizer, aquilo já tinha um dono, entre aspas, aí para chegar no Flamengo. Mas nunca se conseguiu, né? Porque o Vasco tem estádio. Aliás, um estádio maravilhoso. Se fechar, então, fica melhor ainda. Se fizer uma arena, pode fazer uma arena ali. Você diz o São Januário? Um ótimo estádio. É o primeiro estádio do Brasil, rapaz. Aquilo é um estádio maravilhoso. Agora ficou ultrapassado. Márcio, onde Getúlio Vargas fazia o discurso. Né? Trabalhadores do Brasil. Brasileiros, trabalhadores do Brasil. Agora, o Vasco tem um estádio bom. O local é meio complicado. Mas se ele fizer uma arena ali, transformar aquilo, vai bom. mudar todo o pH daquela região toda. Todo. Não é? O Palmeiras transformou em arena e virou show. O Botafogo tem esse Engenhão, que é uma concessão, não é dele o estádio, mas é uma concessão que ninguém tirará de lá o Botafogo. Né? O Fluminense e o Flamengo que não tem estádio. Agora, ficaram ultrapassados seus estádios. Lá em São Gonçalo, um pouquinho depois, existe uma área muito grande mesmo, em que o Botafogo tem 3 ou 4 campos de futebol. Ontem mesmo, vários campeonatos de sub-10, sub-17 lá. É enorme, com uma estrutura fantástica, alojamentos, negócio sensacional. Do Botafogo? Só que é muito longe, né? Não é longe. Muito. Não, é depois de São Gonçalo. Depois de Alcântara? 1 hora e pouco. Depois de Alcântara. Mas é um negócio enorme. Eu fui lá domingo passado. Hilton, não é longe. Não é longe. É caminho que vai para Itaboraí, que vai para Búzios. Exato. Está naquela autoestrada. Como é? Niterói-Manilha. Acho que vale um estádio. Se vale, pô. Porque eles têm 3 campos enormes ali. 3 não, 4. Vem construir, né? Aquela área ali do... Aquilo é próprio. Não sei, não conheço. Deve ser, não conheço. Porque eles construíram muito. Não essa área Eu acho que era uma fazenda ali e o Botafogo comprou. Essa área perto da rodoviária nova, que você disse que custa 250 milhões, né? Eles estão... É um local bom, mas acontece que ali é um trânsito meio complicado em virtude da Avenida Brasil, né? Muito complicado. Vai ser confuso para chegar. Ali vai complicar. Eles tentaram fazer o estádio do Flamengo na Gávea, não foi? Numa época do Kleber Leite. Fui eu, mas não fui eu. Na época do Kleber Leite. Não, fui eu. Com você? O Kleber Leite, não. Não era fazer um estádio na Gávea. Era ampliar o estádio da Gávea, fechar ali, mas não daria mais do que 20 mil, 25 mil espectadores. E você investir para fazer um estádio ali com toda a problemática que tem para 25 mil lugares para o Flamengo, entendeu? Não vale a pena. Vai ficar gente de fora, muita gente de fora, não adianta nada. Não vale a pena. Agora, vamos mudar aqui, eu não sei se o Márcio vai concordar. O Márcio também, independente de ser um grande desportista, um dos maiores presidentes do Flamengo, presidente histórico do Flamengo, o Márcio também foi um político. Foi um deputado federal em quantos mandatos? 2 mandatos. 2 mandatos. E eu me lembro, na eleição do Tancredo Neves, você era um grande amigo do Tancredo, não era? Era. O Tancredo me conheceu desde menino. E vocês eram era do mesmo partido grandes, que eu. Todo mundo falava, o Márcio é um grande amigo do Tancredo. E você apoiou muito ele naquele período, né? Todos nós, né? Ele precisava de apoio ali. Não foi só eu.
Eu e o Brasil inteiro queria o doutor Sim, mas você Tancredo estava para presidente. junto dele, você Porque estava... eu era deputado, né? Não, e amigo, né? Estava ali, E amigo. estava né? junto, estava perto. Ele conhecia você desde Desde criança? guri, é. E aquela morte dele não foi estranha? Não, foi estranho, não. Ele morreu. O doutor Tancredo suicidou-se pelo Brasil. Ele estava doente, sabia que tinha que parar, sabia que tinha que ser operado, mas queria tomar posse para não deixar o Brasil acéfalo e se entregou. Aquilo ali era de verticulite? De verticulite, que ele morreu de verticulite. E Podia ser salvo? olha, você sabe quem é o braço direito do doutor Tancredo? Paulinho Dantas, vice de futebol do Flamengo. Ah, é? Meu vice de futebol era o Paulinho Dantas, que era o braço do doutor Tancredo. Então, a minha amizade com o doutor Tancredo, ele me conhecia por causa de família, mas a aproximação maior era com o Paulinho Dantas. Quando o doutor Tancredo foi eleito, Paulinho Dantas teve que ir para Brasília. Tinha um gabinete lá no Palácio. Da Alvorada, não, Palácio Planalto. Paulinho era muito Foi uma chegado. vitória tão bonita dele, né? E de repente, rapidamente... Doença. Foi, hein? A doença, ué. De verticulite. É. Ele sabia? Sabia, ué. Então foi operado, aquela transa toda. E é uma doença grave, complicado. E ele doente ainda chegou e aquilo ali prejudicou muito ele Muito. também. Ele devia ter sido internado 15 dias antes. Salvava. E foi até o fim, porque Salvava. era salvar o De Brasil. verticulite, salva. Porque se não toma posse, você criar um problema seríssimo. 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 Ia ter que ter outra eleição. É. Não tomou posse. É. Ia complicar. E não ia ser fácil. Porque Ou seja, ele se suicidou. Por causa do Brasil. Tem gente que faz isso. O doutor Tancredo porque na era mineiro de São João del Rei? São João del Rei. Bela cidade. Quem? O Tancredo Neves, de São João del Rei. O Écio é sobrinho dele, Neto. neto. Essa é filho de uma filha do doutor Tancredo. São João del Rei. E a Foi essa, um negócio sensacional, a época que ele foi eleito, cara, eu me lembro. Né, e de repente... aquele movimento todo, né? Que nasceu com a direta já e chegou na eleição. Todo mundo Doutor comemorando Tancredo. tudo aquilo e tal, e de repente veio... O caminho Primeira seria notícia. ótimo se ele assumisse. Né? Não tenha dúvida. Seria? Nós botamos a mesma coisa que você tem o presidente do Flamengo, o presidente do Flamengo morre, você bota o presidente do Vasco. Aí ferrou. Trocou tudo. Botou o Sarney, que era presidente da Arena, que era presidente do PDS, Era outro time completamente... que era chegou concorrente, ali concorrente. tomando carona. Mas até por uma questão de fazer a maioria, né, no caso. Né? Senão, Composição política, né? composição política, a palavra é essa. E ele tomou um caminho diferente. Eu fiquei 5 anos sem aumento. De saída. Quem? O Sarney. O Sarney me demitiu da Rádio Nacional. Pois é, então, continua por aí. Me demitiu da Rádio Nacional. Quer mais? Quer dizer, a turma dele. E o pessoal que não era de rádio, eu me lembro, aquele cara que tinha lá. Que Então não tem vou nem falar o nome uma dele. passagem rápida. Ele assumiu, aí depois teve não sei se você ainda era deputado, para votar pelos 6 anos. Assim era. 6 anos. E a Sandra Cavalcante votou contra os 6 anos. E ela é que tinha indicado o presidente, que era o nosso colega Raul Brunet. Aí o Brunet tinha dito a nós no almoço, ele tava aquela Indicou o presidente da Rádio Brás. não, ele era o superintendente do Rio. E ele disse pra gente no No almoço, meu tempo. ele que só sairia se o ministro quisesse, que era o Antônio Carlos Magalhães. Mas a Sandra votou contra. E quem indicou o Bruninho foi a Sandra. Eles tinham sido companheiros de partido, eles foram da UDN, né? Aí o Antônio Carlos demitiu ele pelo telefone. Olha aqui, a Sandra votou contra os 6 anos, você está demitido. E demitiu ele. 6 anos, ele aí conseguiu os 6 anos, O né? Antônio Carlos Magalhães, mandava no Brasil nessa Sim, época. claro.
Mais ou menos. Era um político, mais ou menos. Não, mandava. Ele quando... Não mandava mais que o doutor Tancredo. Não mandava mais Ah, que o doutor não. Aí ele já estava... Ele já era ministro, já era... Não, o doutor Antônio Carlos Magalhães sempre mandou muito na Bahia, no Brasil Não, inteiro. mas ele quando assumiu, ele foi ministro... Ele foi várias. Nessa Eu época me ele era lembro- ministro das eu me lembro que comunicações. Ele nomeou, inclusive, o Milton Gonçalves, diretor da Rádio Nacional. Foi ele que nomeou. Então, foi Através do ministro Jorge das- Leite. Através do Jorge Leite. Ministro das Comunicações. Depois que o Raul Brunini saiu, Através do o Jorge Milton Leite, Gonçalves foi o através do diretor, Jorge Leite. trouxe Ele o nomeou Jorge o Coutinho, Coutinho, que é um grande... trouxe um outro que eu não me lembro gente agora. boa. Coutinho. Ele era o ministro das comunicações. É. Presidente da Rádio Brasil, da época eu não me lembro. Ele quem. dizia o seguinte, quando tinha um jantar de políticos, e falava, você não foi no jantar? Ele falava, jantar sem o Antônio Magalhães, CM não vale. Ele dizia isso. Jantar sem a presença dele Se eu não não vale. tô, não vale. Era jantar político, sem a presença dele não vale. Ele O dizia ACM isso. também era muito meu amigo, Quem? o Antônio Carlos Magalhães. O ACM? Ele também me conheceu, garoto. É? O que é 55 por aí, 56 por aí. Ele mandava Ele muito. era deputado federal aqui. E por acaso eu o conheci. Ele é deputado federal na Bahia ou aqui? Aqui, Não, deputado a federal. Câmara quando aqui. era- Sim, Quando sim. aqui era Distrito Sim, Federal. eu me lembro disso. Nós só mudou em 60 para Brasília. Exatamente. Eu cheguei em 59. Ele era muito Ainda peguei o- simpático comigo, muito. Eu cheguei em 59. Uma vez eu passei na Bahia e passei ali no Palácio, não é Ondina, não, um palácio ali no centro, e deixei meu cartão para o governador, um abraço e tal. Ele foi me procurar, me encontrou e me chamou para ir almoçar com ele lá no Palácio Ondina. Ele é muito simpático comigo. E nós éramos de partidos diferentes, né? Ele era da Arena e eu era do MDB. A Arena era... Aliança Renovadora Nacional. É isso. Eu me lembro da Arena. Onde a Arena vai mal, um Sandra time no Cavalcante. Nacional. Isso. Sandra 90 Cavalcante, Arena. 90, a Sandra Cavalcante era Arena. Arena, mas ela Foi botou candidata- quase 6 anos. Foi candidata ao A governador, governo. foi. E na época, foi quando o Papa veio, eu fiz aquela cobertura, lembra que eu projetei aquela Foi. cobertura da Rádio Nacional? E precisava de gente. Eu lembro que eu coloquei radioatores. Você fez uma parte principal, que era a chegada do Papa, e depois a campanha de carro. E Daisy Lúcide, que era atriz. Eu botei atores, porque eu não tinha, precisava de uns 30 repórteres. E a Globo não fez, a TV Globo não fez, só a Rádio Nacional fez. E Só nós ela fizemos. passa pouca gente. Só nós fizemos. E aí eu me lembro, eu botei a Sandra Cavalcante, que ela frequentava o programa da Daisy Lúcide. Eu coloquei a Sandra de repórter no aterro, onde o parque, onde Olha o padre, só. o Papa faria a homilia. Isso é bom. E Eu depois dizia ela pra fez Sandra, Maracanã Sandra, comigo. ela era candidata ao governo. Eu falei, se você foi eleita governadora, eu vou dizer que a governadora foi minha repórter. Ela falou, pode dizer, Bia, pode dizer. E ela... Ela foi minha colega deputada federal constituinte. Você foi constituinte, Eu mano? fui constituinte. Essa Constituição aí, E essa que está aí fui eu. É sua também? Eu que assinei. que legal. E você acha que está mexendo muito da Constituição, Não, mano? isso sempre mexe em tudo, pô. E Mas agora pode. não precisa nem mexer. O Supremo é que é O o nosso programa, dono. o nosso programa pode sim, pode isso, pode não. Né? O Supremo agora é que cada ministro do Supremo tem uma sua Constituição. Ah, é? Não temos mais uma Constituição do Brasil. Não. Pode É ser. assim que a banda toca É agora. assim que a banda toca. Estamos vivendo a ditadura do Poder Judiciário. O dono são eles. Os Olha donos só. são eles. Você vai ler o livrinho aí, Modesto? Vou, com prazer, Vai. com muito prazer. Isso não é um livro de leitura só, não é um livro de pesquisa. Você vai ler jogar umas tanta histórias. coisa boa. Cada página dessa é uma história, né? É uma historinha, de pessoas E que foram e traz entrevistadas, lembranças. pessoas que eu entrevistei, e essas pessoas contaram essas histórias. Tem histórias. Tem uma história da Ângela Maria aí, viu, Márcio? Que ela me contou chorando, rapaz, lá na Rádio Nacional.
Ela falou que aniversário da mãe dela, hein? Que ela não pôde cantar no Botafogo? Não. Essa é uma lenda Essa é famosa. outra, então. Essa é uma Essa eu lenda não sei. famosa. Sabe essa, não? Depois eu falo. Mas essa da Ângela, Márcio, ela me contou numa entrevista na Rádio Nacional, chorando, que ela fez uma festa para o aniversário da mãe dela numa casa, uma casa bonita, uma casa maravilhosa. Aí chegou de noitinha assim, já escurecendo, a mãe dela chegou e falou: minha filha, eu preciso ir embora, está escurecendo, e eu não sei sair daqui, você tem que dar um jeitinho. Aí ela chorando me contou: não, mãe, a senhora não vai embora daqui não. Pegou a chave e deu para essa casa é sua. Ela me contou isso chorando. Essa história está aí no livro que ela me contou. Então é isso aí, já tem uma sugamos... lenda, Fala, tem uma lenda aí. que é lenda, que ela foi contratada para cantar no Botafogo e parece que foi vaiada várias vezes, foi problema de cor, racismo, e ela nunca... A Ângela Maria. É mesmo? Mas só priscas eras, né? Você que está falando. Não, mas não estou falando, não. Eu estou contando como me contaram, né? Não pode ser piscazelas. Não é não. Anos 50, né? Anos 50. Anos 50. Márcio, você falou há pouco no estádio de São Januário. Foi o Vasco da Gama que recebeu os primeiros pretos no futebol. Foi. Porque eles eram Não discriminados. foi ele, não, mas foi o de expressão foi ele, porque os pretos já jogavam lá no Bangu, né? Ah, é? Ué. Qual era o time do Bangu? Era o time da fábrica. E o time da fábrica tinha preto, ué. Não foi o Vasco. Desmistificando. Não. O Vasco é o Vasco, poderoso. Sim. O Vasco era dos clubes mais importantes do Rio, continua sendo, mas naquela época era muito importante, porque era o clube dos comerciantes da Rua do Acre, dos portugueses, todos brancos. Do azeite, isso. do bacalhau. Foi eles que forçaram a mão para botar os seus funcionários jogando no time do Vasco. Foi assim, e alguns foi isso. E alguns eram pretos. O Vasco tem uma história muito bonita, mas muito bonita. O Vasco é um clube realmente de peso histórico na cidade do Rio de Janeiro, com seu estádio, com essa questão dos pretos. Mas não foi por serem antirracistas. Português, vem cá. Português gosta de uma pretinha. Esta população mulata toda do Rio de Janeiro começou como? É verdade. Os padeiros, os comerciantes portugueses tinham sua pretinha, tinham filhos com ela. A história da construção do estádio é bonita, porque eles, para subir tem que ter estádio, eles fizeram o estádio. Força da organização dos... Mas o Márcio lembrou bem, o Bangu tinha mulatinho rosado, eram vários. Um slogan da época, o principal slogan da Coca-Cola, dizem que foi criado por um português, isto faz um bem. Isto faz um bem. Isto faz um bem. É verdade, mas eu acho que o Vasco realmente deu uma caída do ponto de vista de administração, a coisa ficou meio complicada, né? Vamos e venhamos. Quem quebrou o Vasco foi o Eurico, né? Com as loucuras dele. O Eurico viveu às custas do Vasco e quebrou o Vasco, com as loucuras que ele fez. Ele exagerou. Exagerou. Excedeu. Eu vi coisas fantásticas com o Eurico lá. Inclusive jogar um bolo de passaporte no peito de um tenente da polícia de Portugal. Tá vendo? Bom, você conhecia muito, eu conheci eu viajei N vezes com uma época que você ficava na concentração, que você jogava buraco com os jogadores. Então o Eurico ele ia do 0 a 100 rapidinho, é uma loucura, ele jogou. Ele pegou os passaportes, o homem cheio de negócio pendurado, jogou no peito do cara no vestiário lá no Porto. Aí depois a senhora dele, que é uma dama, uma pessoa extremamente educada, todo mundo conhece, sabe? Educadíssimo. Eles compraram vários porcelana. Portugal tem uma louça bonita. Tem, porcelana maravilhosa, Vista Alegre. A gente ia para a Espanha.
fazer um torneio dos 500 anos da América. Eu estava cobrindo pela Nacional. Mas quando chegou no aeroporto de Sevilha, a aduana veio e queria saber o que era aquilo. Aquilo não ia entrar, ia ficar. Mas tinha a obrigação de saber. Que negócio é esse aqui? Meu amigo, ele mandou a senhora espanhola para aquela parte em português, mas palavrão você ainda tem inglês. Doutor Amadeu Pindarrocha entrou em ação para salvar a pátria com PIN, não sei o que, camisa, porque ele ia ser preso, gente. Porque ele exacerbava as coisas. Impressionante. Ô, Mário, Impressionante. vamos pedir o Márcio agora, já que a gente está no final. Nós já sugamos, muito. Mas ele contou a história, ele escreveu, eu aprendi muito do Flamengo, mas muito do futebol e do Flamengo. Você também. Você sabe claro. mais do que eu, mas aprendeu muito agora sobre futebol. Você é um comentarista de futebol. O Mário Silva foi meu repórter na Rádio Nacional, brilhante. Depois foi para o futebol, continuou brilhante também. Obrigado pelo brilho. Falta só que nem a história do drink. Ele ficou com o dinheiro, nós ficamos com o drink. Só o Miltinho, cantor Miltinho, grande cantor. Ele cantava Djalma Ferreira e os Milionários do Ritmo. E ele cantava com Djalma Ferreira. Falei, e aí, Miltinho? Djalma Ferreira continuou milionário, eu fiquei com ritmo. Eu tinha dizia isso. Mas o Márcio contou muita coisa importante, essa história maravilhosa. E a gente quer agradecer muito. Antes de você concluir, sabe que o Flamengo é tão grande que um tricolor fez fico até arrepiado, fez uma crônica, eu estou catando em casa, não estou conseguindo achar. O Nelson Rodrigues escreveu essa crônica em relação ao Flamengo e América. O Silva jogava no Flamengo, meu ídolo, antes do Silva. Só um minutinho, era um matador de bola no peito? Nunca vi alguém matar uma bola no peito. Silva era. Batuta era impressionante. Ninguém matava ninguém. Eu lembro do gol do Fluminense que ele matou e deu uma cacetada, o cara tá por até hoje. Aí, o América fez 1-0. Batuta. Gente boa. Era da noite, gostava da noite, mas gente boa. 1-0. E tinha um sujeito que estava moribundo, já morrendo. As velas do Sírio já estavam acesas, a viúva estava chorando, e o padre já estava lá para dar uma extremoção. Coisa de Nelson Rodrigues, né? Aí disse o médico, não passa do aspirante, estava jogando aspirante. Quando começou o jogo, a América fez 1-0 e ele piorou. Aí o Nelson escrevia, teve um negócio que eles falavam. Exatamente. Hemoptise, Marcos Leo Nelson. Aí o Flamengo empatou. Ele já teve uma ligeira melhora. O médico, não estou entendendo. Aí o Flamengo virou, foi o Silva que fez o gol. Ele levanta, vai na varanda, xinga o vizinho que era vascaíno, estava torcendo contra o Flamengo, volta e pede a mulher uma cerveja e viveu com uma saúde de vaca premiada. Nelson Rodrigues genial isso, genial, maravilha. O Nelson era genial. Genial. Você vê, né? O Batuta tinha um apartamento ali de Alma Rubro-Negra. De Alma Rubro-Negra. O irmão dele era o Flamengo, né? Quem? O Mário Filho. Que era dono do jornal. Irmão jornal do Esporte, irmão do Nelson Rodrigues. O Jornal do Esporte acabou nunca mais, né? Era tão importante para o futebol. O Batuta, você vê, né? Jogador que foi de vários times da Europa, da Argentina. Jogou no Barcelona, jogou na Argentina, jogou no Santos. Ele tinha um apartamentozinho na rua Santa Clara. Era um grande amigo meu, porque a gente cortava o cabelo no mesmo lugar. Ali no Posto 6, no Reis ali. E ele, todo ano, ele falava, arruma 2 ingressos para mim, para ele e para a mulher dele, naquela arquibancada de graça do carnaval, ali é número 1. Que é de graça. De graça. Aí eu ficava imaginando o Silvio, o cara que jogou tanto em tantos lugares, o cara que tinha que ser alguém chegar perto dele, alguém do futebol, né, da atualidade, falou, Silvio, vem cá, vai pro camarote.
Não, mas a memória é curta. todo ano ele me ligava para pedir eu levava para ele ingressos. 2 ingressos para ele, levava para ele. A memória Ele ficava é curta. feliz, a gente caminhava na praia, no calçadão. Você deve ter encontrado com ele algumas vezes. Você Não, no caminhava. Flamengo. Você caminhava No no. Flamengo. Mas você Eu ia caminhava. muito ao Flamengo. Mas você caminhava no Caminhava calçadão na da praia, Atlântica sim. também, eu te vi várias vezes. eu- Uma vez você falou com o Léo Amado, o Abirran passa por mim de cabeça baixa. O Batuta eu encontrava ele no Flamengo. No na Flamengo, Gávea, porque ele trabalhava na Gávea. lá, né? Ele ficava Trabalhava muito lá, é. Mas Ele era protegido do Veiga Brito. ele tinha E o que- Sérgio Veiga Brito, que foi nosso. Está lá até hoje. Ele e outros como ele, que honraram tanto o futebol, tipo, que mereciam um convite de um camarote, né? Mas não acontece. Mas não. Aqui no Brasil, Luiz Mendes dizia o seguinte: brasileiro tem a memória curta, só vai até a missa de 7º dia, é verdade. O Silva foi um dos meus ídolos. Foi meu ídolo. A matada no peito dele era Era o senhor. fantástica. O senhor E meio, ele é meio esquerda, né? ele matava. Mandar um abraço, falei nele agora, para o nosso Léo Almada. Você é um grande Léo amigo. Almada, Vocês são grandes Antes de vir amigos. para cá, falei com o Léo. Falou com ele hoje? Falei hoje, Ele ligou para mim hoje, ontem, o Abirran, o Márcio falou que pode ir sim. Que ele, o Márcio hoje em Maricá, né? O cartório, né? Sou tabelião Mas em mora Maricá. aqui, né? No Rio, no Flamengo. Moro no Rio. É. Moro em Ipanema. Mas fez direito aonde, Márcio? Hein? Fez direito aonde? Eu fiz direito na PUC de Petrópolis. Ah, na Comecei na PUC, PUC de Petrópolis. O Léo fez um grande trabalho no América, né? E hoje o América deve um dinheiro forte a ele. Mas tá na cara que ia acontecer isso. Eu disse pro Léo não se meter naquilo. Né? Ele colocou o dinheiro dele todo lá no América E e tá esse lá. é pulo perdido também, pode Não sei não, é. tomara que eles construam aquele shopping lá. Eu tô Ele passando o dia recuperar na alguma porta lá, a coisa. mesma coisa, só tem um muro. Aproveitar para mandar um comprou. abraço daqui pro Léo, não é isso? Léo Almada, um abraço, Léo. Você gostaria de citar alguns, para encerrar, alguns jogadores que você considera assim, tipo... Eu não posso fazer isso, Não. porque eu vou me esquecer de tantos, né? então tá bom. Mas acho que aquele time do Zico, do Leandro, do Adílio, do Andrade, é um time muito querido, né? Muito querido É. nosso. Muito chegado. Leandro O Raul, Grande goleiro, jogador, Leandro. Grande jogador. o Rondinelli. Né? Esse time foi fantástico. Esse time foi fantástico. Esse, para mim, é o mais marcante. O Júnior. Aproveitamos bem a presença do Muito Márcio. bem, muito É, bem. Márcio. E vai O dar Júnior. sorte, então vamos ganhar. É. Vamos ganhar já no domingo. Domingo. Domingo que vem é Botafogo. Flamengo e Botafogo, domingo que vem? Domingo que vem é Botafogo. É de manhã o jogo, 11 horas da manhã. Olha só, aonde? Maracanã. Então é Flamengo e Botafogo. Flamengo Então é Botafogo. Maracanã. Maracanã. Se Márcio, fosse Bará. Botafogo e Flamengo, Ia era ser lá no Engenhão. tapetinho lá. É. Isso, aquele negócio. Então vamos nos despedir do... Vamos despedir. Só uma perguntinha rápida, tempo. Você é favorável, você conhece tudo, favorável ao gramado sintético? Não. Obrigado. Mais um. Também? A campanha. Mas que não é handicap. Quem joga sinuca sabe, é handicap. Qualquer coisa que sai do nó. Jogar na altitude que o Flamengo joga a 3.600, é um absurdo jogar Absurdo. a 3.600. Eu não lembro o movimento que eu fiz, fui até a FIFA e ganhei. E ganhou, depois eles mudaram de ideia de novo. Não, mudaram não. O presidente do Peru, da Bolívia, aquele, foi lá na Suíça conversar com coisa, aí eles resolveram mandar para a comissão não sei de quê, que era para... Quem joga sinuca sabe que quando o cara é bom, tipo o Chapéu, Rui, ou Carne Frita, outros, vai jogar comigo, vai me dar 40 pontos na bola 3. Quer dizer, ele vai tirar a bola e eu vou estar com 40, porque ele joga mais do que eu. Aí você vai jogar num lugar que o cara está acostumado a respirar 3.600, 3.600 não é fácil não, gente. Não, é impossível. Nem 2.800. Impossível. Então é handicap. E Impossível. o gramado de sintético também é handicap, É handicap. não é? Não tenha dúvida. Então, Não tenha dúvida. Vou usar agora a sua Não tenha dúvida. Lógico.
Então, pode se despedir, que eu vou me despedir do Márcio. Mas foi um prazer imenso, eu que entrevistei lá atrás, 48 anos atrás, só mudou o cabelo que ficou branco. Prazer, Continua ó. boa pinta. Boa Prazer. pinta, perigoso. Essa é boa. Essa é boa. Você entrevistou ele há quando? 48 anos Então, atrás. eu fui depois, 40 48 anos. Ele anos. participava 40 de um programa que eu apresentava com o Apolinho na Rádio Nacional 80, uma vez por Nós semana. estávamos lá naquele restaurante que tinha ali do lado, eu e o Paulo. Todo dia, toda uma vez por semana, eu, Paradela, o Grande Rubro Negro, Paradela. eu, Paradela, o Loureiro Neto e o Paulo Seratênios, nós íamos almoçar na Cantina Sorrento. A fase era ruim, cada dia um pendurava e o outro pagava o pendura da passada. Aí o Paulo para mim, ó, você vai lá, entrevista, o Márcio Braga, balançar a FAP, não sei o quê, ele estudou comigo, bababá, o Paulo era uma figura, se fez mal a alguém, só fez a ele. O resto era sensacional, aí fomos lá entrevistar ele. Então, Márcio, muito Boas obrigado. histórias, hein? Grande história. Então, nós ouvimos histórias fantásticas do futebol, do Flamengo, histórias suas também. Isso. Muita honra para nós, muito prazer muito grande ter você aqui conosco Prazer é hoje. todo meu de estar com vocês. Estamos Nós- felizes. Nós uma todos vez fazemos a parte da história do futebol Com brasileiro. certeza, De 50 certeza. para cá, Com certeza. somos nós. Não é? É isso aí. Nelson Rodrigues foi embora, o João Saldanha foi embora. Não é? E você está lá Hoje, com o e nome nós- da história do e Flamengo. Nós estamos lá. Somos sobreviventes? Somos sobreviventes. Eu estou com 88 anos. Graças a Deus. Isso. Graças a Deus. Na boa, Mas continua aí, boa pinta? Tá bem, só um período. É isso. Deus. Posso me despedir daquele jeito? Pode, despede. Então, muito obrigado a todos. Quero dizer que Se eu não der aquela apresento... frase, eu vou embora. Não, fica aí que eu vou te falar. Quero dizer que eu apresento um programa aos domingos às 14 horas na Super Rede Boa Vontade de Rádio e também na Boa Vontade TV da Fundação José de Paiva Neto, da LBV. É um programa muito, muito interessante sobre samba e história. Eu gostaria que você também. Posso vender um peixinho depois? Na rádio? Na rádio e na TV, Boa Vontade TV da Boa LBV. Vontade TV em que canal? É 196 da NET, 196 da Claro, 9h30. aos domingos às 14 horas. É da Fundação José de Paiva Neto, meu grande amigo, o que faz um trabalho maravilhoso. A que horas mesmo? Domingo às 14 horas. 14 horas na Boa Vontade. 1h30. É. E você quer dar também o seu No recado? domingo estaremos juntos, eu, Carlos Borges, na transmissão de Botafogo, perdão, de Flamengo e Botafogo, pela Rádio Carioca Esportes. Tá bom. Tá certo? Muito bem, ótimo. Que todos ouçam. Muito bem. Vendido os peixes. A frase? A frase, não fala Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Palavras de Jesus Cristo, no maior best-seller de todos os tempos, na Bíblia. Allah Kibir. Ala que B. que B. Aí,